Para nós entendermos o que Jesus falou, nós temos que saber o que é a abominação da desolação. Para entender o que é a abominação da desolação, temos que ir na fonte, porque é Daniel quem fala sobre a abominação da desolação duas vezes. Em vez da religião perder o terreno, em vez do ateísmo dominar o mundo, não será assim. A profecia bíblica mostra que o ateísmo não terá lugar no tempo do fim. Porque o mundo todo, segundo a profecia, será coberto por um manto de religiosidade. O mundo todo estará sendo dirigido não por um líder político somente, mas por um líder político religioso. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 24 e o verso 15. Mateus capítulo 24 e o verso 15. Eu costumo dizer que o capítulo 24 de Mateus é o Apocalipse dentro dos Evangelhos. Por que o Apocalipse dentro dos Evangelhos? Porque o capítulo 24 é um capítulo escatológico. Diz respeito aos últimos acontecimentos. Jesus nos deu aqui várias orientações, várias profecias para o tempo do fim. E aqui lemos no capítulo 24, verso 15, um dos textos mais polêmicos, um dos textos mais difíceis de serem entendidos dentro do capítulo 24, verso 15. Vamos ler. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Querido, Jesus estava falando aqui no capítulo 24 de Mateus, o que aconteceria logo mais, poucos anos para frente, depois da sua morte na cruz, viria a destruição de Jerusalém. E ele respondeu aqui no capítulo 24 as duas perguntas feitas pelos discípulos. E as duas perguntas são as que estão no capítulo 24 e no versículo 3. Capítulo 24, verso 3, vejam as duas perguntas. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos, quando serão estas coisas, se referindo à destruição de Jerusalém, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? São duas perguntas. Jesus começou respondendo a segunda pergunta, dando os sinais da sua vinda, primeiro. E só no capítulo 24, verso 15, que ele começa a falar de Jerusalém e da destruição de Jerusalém. E quando ele começa falando sobre a destruição de Jerusalém, ele usa uma expressão que só existe lá em Daniel. Daniel é quem fala por duas vezes da abominação da desolação. Jesus diz aí no verso 15, vamos ler de novo. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, quem lê, atenda. Para nós entendermos o que Jesus falou, nós temos que saber o que é a abominação da desolação. Para entender o que é a abominação da desolação, temos que ir na fonte, porque é Daniel quem fala sobre a abominação da desolação duas vezes. A primeira vez que Daniel fala sobre a abominação da desolação está em Daniel capítulo 11. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 11. Aqui nós vamos ver então o verso 31. Daniel capítulo 11 e o verso 31. É a primeira vez que ele fala sobre a abominação da desolação, ou abominação desoladora. Vamos ler o capítulo 11 e o verso 31. Entendam que o capítulo 11 está falando sobre dois poderes. Um é identificado como rei do norte, o outro identificado como rei do sul. O rei do norte, os pioneiros da igreja adventista, Tiago White e outros, sempre identificaram em comum acordo o rei do norte como o poder papal. Eles estavam unânimes nisso, entendendo que o rei do norte, do capítulo 11, se referia ao poder papal. E o rei do sul se refere ao ateísmo.
Nós sabemos que no tempo do fim, o ateísmo perderá terreno para a religião. Em vez da religião perder o terreno, em vez do ateísmo dominar o mundo, não será assim. A profecia bíblica mostra que o ateísmo não terá lugar no tempo do fim. Porque o mundo todo, segundo a profecia, será coberto por um manto de religiosidade. O mundo todo estará sendo dirigido não por um líder político somente, mas por um líder político religioso. Esta é a informação que nós temos lá do Apocalipse capítulo 13, que o mundo todo vai estar sendo dominado por um poder político religioso e vai instituir suas leis, e todos os povos da terra aceitarão estas leis. Por isso, queridos, o rei do sul e o rei do norte, representados aqui no capítulo 11 de Daniel, mostra a vitória do rei do norte. E o rei do norte se refere ao poder papal. No capítulo 11, verso 31, nós lemos então: e sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo abominação desoladora. Aqui vocês estão vendo no verso 31, sairão a ele. Que ele? Este ele se refere a quem? Ao rei do norte. Ao rei do norte sairão uns braços, e através destes braços, ele profanará o santuário de Deus e a fortaleza de Deus, eliminará o contínuo sacrifício e estabelecerá a abominação desoladora. Agora, queridos, quando nós pegamos o livro Grande Conflito, aqui no livro Grande Conflito nós encontramos um texto na página 600, vamos ver aqui, página 607. Vejam o que Deus declara na página 607 do livro Grande Conflito. A igreja de Roma apelará para o braço forte do poder civil. E nesta obra unir-se-ão romanistas e protestantes, ao tornar-se um movimento em prol da imposição do domingo mais audaz e decidido, e invocar-se-á a lei contra os observadores dos mandamentos de Deus. Serão ameaçados com multas e prisão, e a alguns se oferecerão posições de influência e outras recompensas e vantagens, como engodo para renunciarem à sua fé. Mas sua perseverante resposta será: mostrai-nos pela palavra de Deus o nosso erro, a mesma que foi apresentada por Lutero sob idênticas circunstâncias. Queridos, aqui Deus está falando para nós que no tempo do fim, Roma papal apelará para os braços do poder civil. Os braços do poder civil serão usados para impor uma lei chamada lei dominical. A imposição da lei dominical diz respeito à anulação da lei de Deus na face da terra. Porque a lei de Deus, os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, representa o caráter de Deus, a santidade de Deus, e o 4º mandamento diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, nele não farás nenhuma obra. Mas no catecismo romano, o poder papal colocou ali outra lei, também chamada lei dos 10 mandamentos. Porém, no lugar do sábado, o 7º dia, ele colocou guardar domingos e festas. Quando esta lei dominical for imposta de forma obrigatória, compulsória, para que todas as pessoas observem, quando esta lei se espalhar dos Estados Unidos para todos os países da terra, então a lei de Deus estará abolida na face da terra. Esta é realmente uma profanação do santuário, como diz aqui no capítulo 11, verso 31. Sairão a ele, vamos ler de novo, olhem na Bíblia, verso 31, e sairão a ele, o rei do norte, poder papal, uns braços. Que braços? Os braços do poder civil. Roma vai lançar mão dos braços dos poderes civis da terra para impor as suas leis. Quem vai impor o decreto dominical não é o papado, e sim um poder político. O governo dos Estados Unidos aprovará uma lei
impondo o decreto dominical. E à semelhança dos Estados Unidos, todos os outros países também farão o mesmo, através da lei civil. Para agradar quem? Para agradar um poder religioso. Queridos, por isso esta profecia ela vai se cumprir ao pé da letra, porque está dizendo, sairão a ele, o rei do norte, o poder papal, uns braços, são os braços do poder civil, que profanarão o santuário. Como eles podem profanar o santuário através do decreto dominical? Como? Queridos, o lugar mais santo do santuário era o lugar santíssimo. O rei do norte, o poder papal, na realidade profana o santuário desde o pátio. No pátio existia um altar de sacrifício onde o cordeiro era morto. O altar de sacrifício do santuário celestial é o local onde Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi morto. Em que local o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi morto? Em que local? No Monte do Calvário. Lá é o altar de sacrifício do santuário celestial. Quando você lê em Apocalipse capítulo 11, verso 2, diz, meça, capítulo 11, verso 1 e 2 de Apocalipse, diz assim, meça o altar, mas deixe fora o pátio, deixe fora o átrio, para que as nações pisem. Interessante que quando Deus manda medir o santuário do céu, ele diz, deixe fora o pátio, porque o pátio não está no céu, o pátio está onde estão as nações. Por isso diz, deixe fora o pátio para que as nações o pisem. Queridos, o pátio do santuário celestial é o planeta Terra. O altar de sacrifício é o Monte do Calvário onde Jesus morreu. Como Roma destruiu a verdade do altar de sacrifício do santuário celestial. A verdade que Deus nos ensina através do Monte do Calvário é que existe salvação somente no sangue de Jesus. Não há remissão de pecados sem sangue. Mas não é qualquer sangue, é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Salvação é pela fé, pela graça, comprada pelo sangue de Jesus. Mas Roma papal criou um sistema de salvação pelas obras. Um outro objeto que existia no pátio era a pia. E a pia do santuário celestial está no pátio do santuário celestial, que é o planeta Terra, é o tanque batismal. Porém, Roma criou um outro sistema de batismo chamado aspersão, substituindo o batismo bíblico de imersão. Destruiu as duas verdades representadas e ensinadas pelo pátio do santuário. Agora, queridos, entrando no lugar santo do santuário, nós temos ali o ministério da intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus subiu ao céu no ano 31, depois da sua ressurreição, morreu, ressuscitou, subiu ao céu. E ele inaugurou o santuário celestial como nosso sacerdote mediador. Por isso diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Um só mediador. E o trabalho e ministério mediador de Jesus Cristo está representado pelo lugar santo do santuário. Porém, queridos, Roma papal destruiu esta verdade de que há um só mediador entre Deus e os homens, instituindo a Virgem Maria como mediadora entre Deus e os homens, e mais de 11 mil santos mediadores. Existem mais de 11 mil santos canonizados que são também mediadores. Agora, como Roma papal profanou o Santíssimo do Santuário? A Bíblia diz que sairão a ele, o rei do norte, braços. Que braços? Braços do poder civil. Para quê? Para profanar o santuário. Como? Destruindo a lei de Deus. No Santíssimo estava a lei de Deus. E ela será destruída por Roma papal, quando instituir o domingo obrigatoriamente sobre o mundo todo. Então, meus queridos, percebam como o rei do norte profana o santuário e a fortaleza de Deus. Como tirou o ministério do contínuo sacrifício de intercessão de nosso Senhor da mente do povo. Hoje as pessoas
Muitas não estão indo a Jesus diretamente em busca de perdão, mas vão ao Padre pedindo perdão, porque eles não entendem. Eles não entendem o ministério intercessório de Jesus no céu. Por que Roma Papal, o rei do norte, do capítulo 11, verso 31, profanou o santuário, tirou o contínuo sacrifício de intercessão de Jesus, para poder estabelecer o quê? O finalzinho do verso 31. A intenção era estabelecer o quê? Leiam comigo. Estabelecer a abominação desoladora. Para que Roma Papal destruiu todas as verdades do santuário? Para que prevaleça a lei dos 10 mandamentos que estão no catecismo. E a santificação do domingo. Sunday, dia do sol. O romanismo gira em torno da adoração ao sol e não adoração a Jesus. Por isso, o ponto alto, o ponto culminante de Roma Papal será a imposição da abominação desoladora, que é o decreto dominical, fazendo com que o mundo todo adore o sol, através do decreto dominical. Esta é a abominação desoladora que será estabelecida. Dá para entender, irmãos, por que Jesus Cristo falou que Jerusalém seria cercada e que o exército romano cercaria a cidade de Jerusalém para destruí-la? E ele disse, olha, essa é a abominação da desolação da qual falou Daniel. Jesus falou que a abominação da desolação da qual falou Daniel diz respeito a Roma. Só que Roma é uma moeda com 2 faces. As moedas têm 2 faces. Roma tem 2 faces. Tem a face imperial e a face papal. Roma imperial, Roma papal. Roma imperial destruiu o templo de Jerusalém fisicamente. O prédio. Não ficou pedra sobre pedra. Isso aconteceu no ano 70. Mas Roma papal destruiu o templo celestial, o santuário celestial, destruindo as verdades ensinadas pelo pátio, ensinadas pelo lugar santo e ensinadas também pelo lugar santíssimo. Portanto, queridos, nós entendemos pela palavra de Deus que esta profecia de Jesus Cristo da abominação da desolação, da qual falou Daniel, tem duplo sentido. Agora percebam o que diz Deus no livro Grande Conflito. Eu convido vocês para que prestem atenção agora no que está escrito no Grande Conflito, na página 25. Página 25. Aqui lemos, falando da profecia de Jesus Cristo em Mateus capítulo 24. Nós lemos então no primeiro capítulo do Grande Conflito, na página 25, diz assim: a profecia que ele, Jesus, proferiu, era dupla em seu sentido. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores do último grande dia. A profecia dada por Jesus em Mateus capítulo 24 tem duplo sentido. Representa a destruição de Jerusalém e representa também os terrores do último grande dia. Quem cercou Jerusalém para destruí-la? Roma imperial. Quem vai cercar o povo de Deus no tempo do fim? No tempo em que acontecerá esses terrores do último grande dia? Roma papal. Roma, sempre Roma. Satanás tem trabalhado através de Roma para perseguir o povo de Deus no passado, para perseguir o povo de Deus no futuro. No passado existiu a abominação da desolação, decreto dominical. Sim, no tempo de Constantino, 7 de março de 321, foi instituída a primeira lei dominical. Será que vai repetir a lei dominical? Vai repetir no futuro. No passado existiram mártires, no futuro existirão mártires. No passado existiu uma supremacia papal de 1260 anos.
E agora, no tempo do fim, existirá uma curta supremacia papal de novo, perseguindo o povo de Deus. O povo de Deus novamente será cercado por Roma. E aqui diz, no livro Grande Conflito, vamos ler agora na página 26. Página 26 diz assim: a hora temida viria súbita e celeremente. E o Salvador advertiu os seus seguidores: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Mateus 24, verso 15 e 16. Agora vejam a explicação que Ellen White dá, inspirada por Deus. Quando os estandartes idolátricos dos romanos fossem arvorados em terra santa, a qual se estendia por alguns estádios fora dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga. Quando eles vissem a cidade cercada pelo exército romano, e o exército romano fincando seus estandartes idolátricos romanos fora da cidade, cercando a cidade com sua bandeira, o povo de Deus deveria fugir. O sinal para fugir era quando vissem Jerusalém cercada. Queridos, quando Jerusalém foi cercada, os seguidores de Jesus, os cristãos, pensaram: é hora de fugir. Mas fugir como? Jerusalém está cercada. Mas de repente o cerco foi retirado. Misteriosamente, milagrosamente, o cerco foi retirado. E os cristãos fugiram. Não ficou um só cristão dentro da cidade de Jerusalém. E por décadas eu tentava entender por que Tito, general Tito, filho de Vespasiano, por que ele retirou o cerco de Jerusalém. E então, irmãos, eu entendi que quando ele estava cercando Jerusalém para tomar Jerusalém, Nero, o imperador de Roma, suicidou. E agora, o próximo imperador estava disputando. Havia uma disputa para ver quem seria o próximo imperador. Vespasiano, pai de Tito, era o candidato mais forte. Vespasiano mandou um recado para Tito, de Roma a Jerusalém. Esse recado levou vários meses, para chegar. E o recado era: volte com o exército, porque eu vou precisar do exército para me tornar imperador. Por isso Tito retirou o cerco de Jerusalém e voltou para Roma. Só que a viagem de Jerusalém para Roma levava muito tempo. Quando ele estava no caminho, veio outro recado: não precisa vir mais. Já fui empossado, já sou imperador de Roma. Pode voltar para Jerusalém. E então Tito voltou para Jerusalém com o exército, cercou Jerusalém pela segunda vez. Só que desta vez, queridos, existia mais gente dentro de Jerusalém do que da primeira vez no primeiro cerco. Neste livro, O Grande Conflito, diz que existiam mais de 1 milhão de judeus dentro de Jerusalém. Mas, queridos, Jerusalém ainda hoje é uma cidade pequena. Quando a minha esposa e eu visitamos Jerusalém, nós pudemos atravessar a cidade de Jerusalém de uma ponta na outra, caminhando em 15 minutos. Pequena cidade. A antiga Jerusalém, que está dentro dos muros. Naquele tempo também, ela era menor ainda. Como eles estavam com mais de 1 milhão de judeus dentro daquela cidadezinha pequena? Judeus que viviam na Galileia e por toda a Judéia, eles vieram fugindo do exército e procuraram abrigo dentro dos muros, dentro das muralhas de Jerusalém, que era o lugar mais seguro. Então, queridos, quando o exército voltou a segunda vez, a cidade estava apinhada de judeus com mais de 1 milhão, mas nenhum cristão estava dentro de Jerusalém no segundo cerco. E mais de 1 milhão de judeus foram mortos. Tinha mais judeus mortos do que soldados romanos matando. Eles tinham que subir em cima dos montes dos mortos para poder continuar matando,
porque não tinha mais espaço onde cair gente morta. Eles iam pisando por cima dos cadáveres que se formavam aos montes. Queridos, mas nenhum cristão morreu, porque eles atenderam o conselho de Jesus. Quando, pois, virdes Jerusalém cercada, fujam. Agora, aqui neste livro, o Grande Conflito, fala que esta profecia tem duplo sentido, tem dupla significação. Eu quero ler para vocês o que está escrito aqui na página 36. Página 36. A profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento. Então é uma profecia com dupla significação, do qual aquela terrível desolação não foi senão uma tênue sombra. Na sorte da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e calcou a pés a sua lei. Queridos, nós estamos esperando para os nossos dias uma nova abominação da desolação, da qual falou Daniel. A abominação da desolação da qual falou Daniel tem duplo sentido. Primeiro, o cerco de Jerusalém pelo exército romano, quando fincou os estandartes idolátricos romanos em Terra Santa. Mas Roma, de novo, vai cercar o povo de Deus. Roma, de novo, vai fincar no meio da cristandade mundial um outro estandarte idolátrico romano. Qual é o estandarte idolátrico romano que Roma vai fincar no meio da cristandade agora no tempo do fim? O domingo, o decreto dominical. E haverá perseguição. E Deus está dizendo, assim como aquele cerco de Jerusalém era o sinal para fugir, agora, o momento em que for emitido o decreto dominical, é hora de fugir. Muitos perguntam, fugir como? Depois que sair o decreto, como é que eu vou fugir? É a mesma pergunta que os discípulos fizeram lá. Quando nós percebemos que a cidade está cercada, Jesus falou para fugir, mas fugir como? Deus vai dar providência para isso. Deus vai prover a saída, para que você possa fugir. O decreto dominical começa devagar. E a perseguição vai se intensificando aos poucos. Mas, queridos, novamente o povo de Deus será perseguido, assim como foi no passado. Eu quero ler para vocês agora o que está no livro Maior Discurso de Cristo. No livro Maior Discurso de Cristo, página 105. Maior Discurso de Cristo, página 105. Aqui lemos, na página 105, a ruína de Jerusalém era um símbolo da ruína final que assolará o mundo. Certo? Concordam? As profecias que tiveram seu parcial cumprimento na queda de Jerusalém têm mais direta aplicação aos derradeiros dias. O que aconteceu com as profecias do capítulo 24? No cerco de Jerusalém foi um parcial cumprimento. Mas tem aplicação mais direta ao tempo do fim. Queridos, a abominação da desolação da qual falou Daniel diz respeito ao decreto dominical. Agora abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12. Vamos ver agora a segunda vez que Daniel fala sobre a abominação desoladora. Nós vimos a primeira vez. A primeira vez foi em Daniel 11, verso 31. E agora vamos ver a segunda vez que ele fala sobre a abominação da desolação, em Daniel capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 9. 9 a 11. Todos pegaram a Bíblia? Vamos ler, verso 9 a 11, do capítulo 12 de Daniel. E ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. O que quer dizer isso, irmãos? Será que o capítulo 2 de Daniel estava selado e não poderia ser entendido antes do tempo do fim? Será que o capítulo 7 estava selado e não dava para ser entendido? Qual é a porção do livro de Daniel que foi selada e não seria entendida antes do tempo do fim? Aquela profecia que Daniel não entendeu. É do capítulo 8, verso 14, irmãos, para frente.
é a última parte do livro de Daniel que foi selada até o tempo do fim. Porque a primeira parte do livro de Daniel não estava selada porque foi explicada. Daniel sabia que a cabeça de ouro era Babilônia, não é? Peito e braços de prata representava a Medo-Pérsia, o quadril da estátua do capítulo 2, não é? Representava a Grécia, e as pernas representavam o Império Romano. Daniel sabia que no capítulo 7, o animal do capítulo 7, o leão, representava a Babilônia, porque o próprio anjo deu a interpretação, olha, o leão e os outros animais são 4 reinos. E deu o nome dos reinos. No capítulo 8, deu o nome dos reinos. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Agora, queridos, o que Daniel não entendeu? A profecia das 2.300 tardes e manhãs. E a profecia também do capítulo 11 e a profecia do capítulo 12. Essa parte final foi selada. Porque diz respeito ao tempo do fim. Esta profecia começou a ser entendida no tempo do fim. E o tempo do fim é de 1798 para frente. Quando o poder papal caiu. 1798, o Papa Pio VI foi preso. Levado preso para a cidade de Valença, na França, e ali ele morreu aos 82 anos de idade. Pio VI. No lugar de Pio VI veio Pio VII. Um outro Papa. Continuou preso. Portanto, queridos, em 1798 houve a queda papal. Com a queda papal, a Bíblia saiu da prisão. Surgiram as sociedades bíblicas no mundo. As sociedades bíblicas no mundo surgiram a partir de 1800. 1804, 1814, 1816, as sociedades bíblicas foram surgindo no mundo. Sociedade Bíblica Britânica, Sociedade Bíblica Americana, e foi espalhando Bíblia pelo mundo todo, tornando a Bíblia um livro acessível. Mas isso aconteceu no tempo do fim, após a queda papal em 1798. E então o livro de Daniel começou a ser entendido. Agora vejam, irmãos, o verso 10. Vamos ler agora o capítulo 12, verso 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Você não pode dizer, não dá para entender. Calma, como é que você vai falando, não dá para entender? Porque aqui está falando que é para o tempo do fim. Nós estamos vivendo no tempo do fim. E aqui está falando que os ímpios não entenderão, mas os sábios entenderão. Os sábios aqui se refere aos sábios na palavra de Deus, os que estudam a palavra de Deus. Então dá para entender, porque Jesus está falando que dá para entender. Entender o quê? A abominação da desolação. É exatamente o que nós estamos estudando. Dá para entender o que é a abominação da desolação. E quando ela vai ser imposta, o que vai acontecer quando ela for imposta? Vejam agora o capítulo 12 e o verso 11. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação da desolação, ou abominação desoladora, haverá 1290 dias. O profeta Daniel recebeu esta instrução de Deus, de que a abominação da desolação, ela tem um ponto de partida. Ela tem um marco inicial. A partir do momento que for imposta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. O Dr. Siegfried Schwantz, professor de teologia, sempre ensinava de que estes 1290 dias de Daniel 12 eram dias literais para o tempo do fim. Bem como os 1335 dias também. Eu também entendo desta forma, que estes 1290 dias são dias literais para o tempo do fim, a partir do decreto dominical, quando ele se tornar universal. De onde vai sair o decreto dominical? Dos Estados Unidos. E vai se espalhar por toda a terra. Quando o decreto dominical estiver valendo, não é? Imposto em toda a face da terra, todas as nações adorando a besta, então a lei de Deus terá sido abolida da face da terra.
esta é a maior abominação de todos os tempos. Não existe uma abominação maior do que anular a lei de Deus na face da terra. E o que vai acontecer? Vão se passar 1290 dias. É um curto período de tempo. E no final desses 1290 dias, será o que vai acontecer? Você tem ideia do que pode acontecer no final dos 1290 dias? O verso 2 sugere. O verso 1 e 2 diz que haverá um tempo de grande angústia, que os filhos de Deus serão provados, embranquecidos e purificados. Essas três palavras estão no capítulo 12, verso 10. Purificados, embranquecidos e provados. Vai ser um tempo de angústia no tempo do fim. E aqui no capítulo 12, verso 1 diz assim, leia comigo. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Jesus está providenciando libertação para o seu povo. Mas o que vai acontecer nesse tempo? Verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Aqui está falando da ressurreição geral ou de uma ressurreição parcial? Capítulo 12, verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Recordando, irmãos, a Bíblia ensina que existem duas ressurreições gerais. João capítulo 5, verso 28 e 29, diz assim, vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, essa é uma ressurreição geral ou parcial? Geral. Vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para condenação. Essas duas ressurreições gerais ocorrerão. Primeira, na volta de Jesus, no começo dos 1000 anos. E a segunda, no final dos 1000 anos. Agora, queridos, Ellen White, no livro Grande Conflito, ela pega o texto de Daniel capítulo 12, verso 2. Vejam o que Deus inspirou. O que Deus inspirou para que esta sua serva fizesse. Ela pegou o texto de Daniel capítulo 12, verso 2, juntou com Apocalipse capítulo 1, verso 7, e falou o seguinte, está no livro Grande Conflito, página 637. Grande Conflito, página 637. Não foi ideia dela, foi ideia de Deus, de juntar Daniel 12, 2 com Apocalipse 1, 7. E ela fala aqui de uma ressurreição que não é a geral, é uma ressurreição parcial, de salvos e de perdidos. Agora preste atenção nas palavras, página 637, Grande Conflito. Abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 2. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Quem? Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. A pregação das três mensagens angélicas, irmãos, que culminam com a terceira mensagem angélica, é uma pregação adventista. Não existe nenhuma outra igreja na face da terra que prega as três mensagens angélicas. Deus levantou na terra um movimento chamado Adventista do Sétimo Dia para pregar as três mensagens angélicas. Mas muitos cristãos adventistas morrem sonhando e ansiando pela volta de Jesus. E na hora da morte dizem, eu tanto queria que Jesus viesse nos meus dias. Eu pensei que eu ia ver Jesus Cristo voltando em vida, mas eu estou morrendo e não pude ver. E Jesus ainda não veio. Queridos, estes todos que morrem sonhando com a volta de Jesus, verão, assistirão à volta de Jesus, porque Jesus os ressuscitará antes da vinda dele. Serão ressuscitados antes da vinda de Jesus, numa ressurreição chamada parcial. Parcial.
E é exatamente esta ressurreição parcial da qual Ellen White está falando na página 637 do Grande Conflito. Vou ler de novo. Abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados. Aleluia, irmãos. Como é que eles vão ressuscitar? Para morrer de novo? Não, vão ressuscitar glorificados. Que glória, que bênção. Estes servos de Deus que morreram antes da volta de Jesus, fiéis, guardando os mandamentos de Deus, eles ressuscitam glorificados. Você pode ter ideia de quem são eles? Ellen White, Tiago White, José Bates, Guilherme Miller, J.N. Andrews, e assim você vai enumerando todos esses milhares que morreram desde lá até hoje, irmãos. Até os que estão morrendo hoje, fiéis, eles ressuscitam glorificados. E eles vão aparecer para os cristãos fiéis aos mandamentos de Deus que estão sendo perseguidos. Vocês sabem que depois que a porta da graça se fechar, vai sair um decreto chamado decreto de morte. Antes do fechamento da porta da graça, existe um decreto chamado decreto dominical. E é nesse tempo que vai ocorrer a grande conversão de todos os tempos. Mas depois que a porta da graça se fechar, vem outro decreto chamado decreto de morte. O povo de Deus vai estar sentenciado à morte. Mas assim como no tempo da rainha Esther, o decreto de morte saiu, mas não morreu nenhum judeu, nenhum filho de Deus, assim também o decreto de morte vai sair, mas não vai morrer nenhum dos filhos de Deus. Queridos, nesse tempo em que o decreto de morte sair, após o fechamento da porta da graça, o povo de Deus estará vivendo à vista de um Deus santo, sem um intercessor no céu. A porta da graça já fechou, mas eles estão possuídos pelo Espírito Santo. Eles foram batizados pelo Espírito Santo antes do fechamento da porta da graça. Eles se tornaram templos do Espírito Santo. Eles têm a mente de Jesus. Eles pensam como Jesus. E eles não estão sozinhos, porque Deus ressuscitará uma multidão de santos glorificados, que vão aparecer e desaparecer. Os seres ressuscitados glorificados, eles aparecem e desaparecem. Eles não estão mais sujeitos às leis da gravidade, irmãos. E eles vão ser um apoio aos perseguidos filhos de Deus, dizendo: fiquem firmes, porque mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. Vejam, nós já fomos ressuscitados, glorificados. Não desanimem. Então, irmãos, embora vivendo sem o intercessor no céu, com o decreto de morte pendendo sobre nossa cabeça, nós vamos ter o conforto de ter todos estes irmãos ressuscitados, irmãos e irmãs, glorificados. Vejam aqui, vou continuar lendo. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo como? Glorificados. Para quê? Para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Agora, ela cita também Apocalipse 1:7. Vejam, os mesmos que o traspassaram, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, não somente aqueles que mais acusaram Jesus, mas também os mais acérrimos inimigos da sua verdade e do seu povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Os que participaram da morte de Cristo também ressuscitam, aqueles ímpios. Uma ressurreição parcial. Eles morrem de novo, não é? Porque estes não ressuscitarão glorificados. Os que vão ressuscitar glorificados são os santos de Deus. Queridos, o que Deus está falando em Daniel capítulo 12, verso 11, é que do momento em que sair o decreto dominical e ele se tornar universal, vocês podem contar 1290 dias e vai ocorrer a ressurreição parcial, incluindo os santos de Deus que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, mais os ímpios que participaram da morte de Cristo. Espetacular acontecimento. Anunciado aonde? Em Daniel 12, verso 2, Apocalipse 1:7 e no Grande Conflito, página 637.
Será, pastor, que isso vai acontecer? Eu não tenho nenhum por cento de dúvida de que isto vai acontecer. Está em Daniel 12:2, Apocalipse 1:7 e o grande conflito, página 637. Depois, então, da ressurreição parcial, então Deus vai anunciar, vai mostrar a lei de Deus estampada no céu. Vocês podem virar a página do grande conflito e ir lá para a página 639. Na página 639, Ellen White descreve a lei de Deus sendo estampada no céu. E a voz de Deus declarando o seu concerto de paz com o seu povo. E então, irmãos, na página 640, ela diz que a voz de Deus será ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus. Mas quem vai ouvir a voz de Deus declarando o dia e a hora da volta de Jesus? Toda a multidão selada pelo selo do Deus vivo, mais a multidão que ressuscitou, já glorificada. Eles vão ver a lei de Deus estampada no céu, os ímpios também vão ver. Mas eles vão chorar, porque eles vão ver a lei de Deus estampada no céu. E o povo de Deus vai se rejubilar. E eles vão finalmente ouvir a voz de Deus declarando o dia, a hora da volta de Jesus. Aleluia, irmãos. Esta é a esperança, irmãos. Este é o sonho de Deus para você e para mim. Regozijemo-nos, porque o dia da volta de Jesus está se aproximando. Não sabemos o dia e a hora, mas Ele nos mostra aquilo que vai acontecer antes. E isso nos alegra, nos anima. Que a graça e a paz de Jesus produzam na sua vida ânimo, coragem, para você permanecer em pé diante do Filho do Homem. Até aquele dia. Que Deus abençoe você. Amém? Amém, irmãos.